Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui nessa primeira edição do nosso plantão de sábado. Hoje não tem jogo do Botafogo, mas a gente sempre tem alguma coisa para falar do nosso glorioso, porque o Botafogo é o clube que mais está se movimentando no mercado, como a gente já havia previsto, né? O Botafogo ele viria para gastar. O Botafogo do John Textor, mesmo nesse primeiro ano, viria para gastar. E não é que gastou, o Botafogo está aí no G3 dos clubes que mais gasta com investimento em jogador, em reforços no Brasil, obviamente na Série A, né? Então o Botafogo já deixou para trás Palmeiras e Atlético Mineiro, para vocês terem ideia de quanto o Botafogo está investindo no seu time logo nessa primeira janela e provavelmente o Botafogo vem a ocupar a primeira colocação aí na segunda janela, porque John Textor quer devorar o mercado. Então, para quem duvidava do poderio financeiro do Botafogo, Botafogo já é o segundo clube do Brasil que mais gasta com investimentos no seu elenco para a Série A. Pois é. Ainda duvida, meu amigo? Ainda duvida? Não duvida não, né? E por não duvidar que você está aqui ligadinho no canal Gigante Glorioso, eu peço a você, deixa um like nesse vídeo, se você curte o canal, seja membro, mas antes se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso, é só clicar aí, inscrever-se, que você se torna um inscrito e se curtir, torne-se membro da família Gigante Glorioso. Como você sabe, a Bet Nacional é a nossa parceira, hoje tem rodada, hoje tem Campeonato Paulista, hoje tem campeonato pelo mundo inteiro, é o momento de você apostar na melhor casa de apostas, melhor site de apostas do Brasil, que melhor te paga. É a Bet Nacional. Só clicar no link da descrição desse vídeo, tá certo? Gente, vamos fazer um balanço aí sobre o que está acontecendo, sobre o que foi falado acerca do nosso glorioso Botafogo nesse primeiro momento. Como eu falei para vocês, alguns vídeos anteriormente, logo em dezembro, né? Em dezembro, fazendo aquelas lives, né, sobre quem era John Textor, a Eagle Holdings, quanto é que o aporte inicial do Botafogo levaria, como esse aporte inicial levaria o Botafogo a ser pelo menos ali um G6, G7 financeiro no Brasil. E nós estamos vendo que os 450 milhões realmente era um aporte inicial. O Botafogo pretende gastar muito mais do que isso nessa temporada. Né? O Botafogo já é o segundo clube do Brasil que mais gasta com investimento no elenco. O Botafogo pode, como eu falei, se tornar o primeiro na segunda janela, tendo em vista que o John Textor quer trazer jogadores caros, jogadores que não somente tenham rendimento dentro de campo, mas que também sejam importantes para angariar fora de campo, propaganda, marketing, produtos, a internacionalização da marca Botafogo. Tem muita coisa por trás aí. O pensamento do John Textor para o Botafogo é muito grande, né? E se nós compararmos aí, vamos lá, eu havia falado para vocês que o Botafogo tentaria chegar, né, em questão de folha salarial, ali entre as 6 mais bem pagas do Brasil, tentando, atrás ali de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, né? Na época a gente imaginava o Corinthians, um São Paulo talvez. E o que a gente disse, ano passado o Internacional gastou por volta ali de 7 milhões e meio, 8 milhões, né, com folha salarial, e o Botafogo certamente passaria dos 10 milhões. Né? Essa foi o nosso prognóstico. Né? Talvez esse prognóstico realmente se cumpra e o Botafogo pode ter aí, a partir da segunda janela principalmente, o G4 de folha salarial. Talvez até a terceira maior folha salarial do Brasil, se realmente os nomes que estão cotados para virem na segunda janela se concretizarem. Desejos do John Textor, o centroavante que vai assumir a camisa 9, 7, a gente não sabe aí. O Rafael, nosso lateral, disse que abre mão se vier um grande jogador, né, na época ali, Cavani, Zahavi, não sei, depende do projeto em torno do jogador, né? Mas o John Textor quer trazer um centroavante para ser o chamariz da campanha do Botafogo. Muita gente fala, o sonho Marcelo acabou? De forma nenhuma. O filho do Marcelo está cada vez mais arrebentando na Europa, né? Então, pela questão familiar, como já disse o John Textor, é sempre muito difícil. Né? A questão é sempre o projeto, o quão grande
e bem elaborado é o projeto para tirar o cara de lá, nem que seja por 1, 2 temporadas. Nem que seja por 1, 2 temporadas. Pela questão dentro de campo e pela internacionalização da marca que o Marcelo traria para o Botafogo. Mas o John Textor quer um meia para fechar aeroporto e um centroavante para ser o carro-chefe da campanha de marketing do Botafogo. O Zahavi, dentro de campo, ele pode ser esse carro-chefe. Joga demais. Tá fazendo nos últimos 6 jogos tem 7 gols. Então, a média de mais de 1 gol por jogo. No PSV, não estou falando de... tá jogando a Liga da Costa Rica. Não tem nada disso. Estou falando de uma liga importante, estou falando de campeonato europeu, uma liga da Holanda, para quem conhece futebol europeu. A Holanda é berço, a Holanda é referência. O PSV é uma das grandes equipes do futebol mundial. Pode não estar no momento, não está lá nas pontas, mas está brigando por título continental, está brigando por título nacional com o Ajax. Então você tirar o Zahavi, segundo o jornalista turco Ekran Konur, há propostas do futebol europeu pelo Zahavi, há propostas do mundo árabe para o Zahavi e há a proposta do Botafogo. Inicialmente o Zahavi havia até negado uma proposta do Catar, uma proposta do mundo árabe, havia até negado essas propostas. Dependendo dessas 4 propostas da Europa, né, é um adversário ferrenho para o Botafogo. O Zahavi, pessoas próximas a ele, dizem que ele tem se empolgado muito ao ver a torcida, os fãs do Botafogo se empolgando demais, mais do que ele, com certeza, com a vinda dele para o Brasil. Então, pessoas próximas ao Zahavi têm dado esse depoimento de que ele está muito empolgado com essa possibilidade, né? Agora, ele já mora na Europa, né? Então, essas propostas da Europa, dependendo do time que for, confesso para vocês aqui, não sei quais são as equipes, tá? O jornalista turco Ekran Konur não falou. Mas eu não creio que sejam equipes das principais do futebol europeu. Tá? Como disse a vocês, o PSV ele tem uma história, mas no momento ele passa longe de ser uma referência do futebol europeu. A referência do futebol europeu na Holanda é o Ajax, que foi até surpreendentemente eliminado pelo Benfica nas oitavas da Champions League. Tá? Mas não garanto a vocês, até porque eu não tenho essa informação, mas não acho que sejam equipes de ponta do futebol europeu, muito pela cultura do futebol europeu. Essa questão da idade pesa muito no futebol europeu. Se você olhar o time do Ajax, é uma equipe jovem. Tá? O próprio PSV, à exceção de alguns 2 ou 3 jogadores, é uma equipe jovem. Porque na Europa eles prezam pela formação de uma equipe, tá? Que vai jogar aí 3 temporadas, pelo menos, 2 a 3 temporadas juntas. Né? Então eles prezam pela formação de uma equipe jovem para amadurecer, certo? E depois vende por uma fortuna, para um clube mais rico. Né? A gente vê aí, equipes que estão apostando em jogadores experientes não estão tendo sucesso. Né? O caso do Manchester United, que sempre apostou em jogadores experientes e foi campeão durante muito tempo. Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Van der Sar, jogadores experientes que foram campeões ingleses, continentais pelo Manchester, mas casos de equipes da Itália que apostam em jogadores experientes e não vem dando muito certo, né? Principalmente num cenário macro. Então não é uma cultura do futebol europeu. Eu não creio que o Zahavi vá ter uma proposta mais interessante, não somente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista esportivo. O Zahavi tem a chance de vir para o Botafogo para ser campeão continental ano que vem. O Botafogo, com o que está gastando na primeira e vai gastar na segunda janela, porque vem gente ainda, galera. Antes do jogo contra o Corinthians, o Botafogo ainda vai trazer pelo menos mais 2 jogadores. 2 jogadores para ocuparem titularidade, tá certo? Muita gente falando, inclusive o Jornal 0 Hora, falei ontem para vocês. Hoje, mais uma vez, um jornalista da Revista Colorada dizendo que o destino do Vitor Cuesta deve ser mesmo o Botafogo. Botafogo, internamente, ainda não falou sobre isso, até porque vem sendo uma característica da diretoria do Botafogo, de não ficar dando spoiler, né? Quem vai jogando são os jornalistas, são pessoas ligadas ao clube, né? Enfim. Mas vamos lá. O Vitor Cuesta, eu falei para vocês, eu acho sim uma boa contratação.
Tem 33 anos, é um zagueiro experiente, conhece já o futebol brasileiro, é um zagueiro que se destacou durante muitas temporadas no futebol argentino, foi para a seleção argentina, no futebol do Brasil, no internacional, né? Então, tá mal agora. Aí seria hipocrisia nossa por causa de uma temporada você dizer que o cara não é bom, né? Não é um craque não é, mas acho que no futebol brasileiro não precisa ser craque para você conseguir ter sucesso. Basta jogar numa equipe azeitada, numa equipe certinha, com um comandante que entenda de futebol, que é o caso do Luis Castro, né? Então, se o Botafogo fechar com o Vitor Cuesta, acho que vai ser uma boa contratação, sim, certo? Lateral esquerda, precisamos para ontem, um meio-campo e um atacante também precisamos para ontem, além de um goleiro, já falei sobre isso, né? Muita gente me perguntando, Marcelo Groi, o Botafogo avançou pelo Marcelo Groi? Não há informações ainda de avanço em negociação por parte do Botafogo pelo Marcelo Groi, que chegaria para brigar pela titularidade com o Gatito Fernandes. Sem dúvida, né? Chegaria para brigar pela titularidade. Pelo menos do que jogou no Brasil, o Marcelo Groi é um goleiraço, né? Passando aqui pelas notícias, gente, algumas notícias do Botafogo para hoje, a confirmação do Botafogo B. O John Textor, com a chegada do Trinitino, vamos dar nome aos bois, né? É um jogador que se destacou no futebol norte-americano, o Darius Lewis, de 22 anos, né? Que é trinitino. E aí já houve a preocupação, meu Deus do céu, o Botafogo não vai estar trazendo esses caras para jogar. Calma, primeiro que você nem sabe como é que o cara joga, e segundo que ele vem para o que o John Textor tem de objetivo, que é montar o Botafogo B, que é o Sub-23. O Botafogo não jogava o Sub-23, né? Então a ideia é exatamente formar esse Sub-23 com jogadores que comporiam esse Botafogo B, como possibilidades de reforços internos para o Botafogo A, que é o Botafogo que disputa as grandes ligas do Brasil, né? Então o Botafogo B já começa a se tornar uma realidade, tá certo? Alguns jogadores desses que estão no nosso elenco, é claro que os que já têm mais de 23 anos, porta da rua é serventia da casa, né? Assim é o mundo do futebol, certo? Agora, os mais jovens, tem jogador aí que tá no time titular, é novo, pode jogar no Sub-20? Pode, tem muito torneio de Sub-20 aí pro Botafogo jogar o ano inteiro, inclusive o Campeonato Carioca começando agora. Mas também pode jogar o Sub-23, pode colocar no Botafogo B. Tem jogador que já está experimentado aí no Campeonato Carioca, tá? Então não sei se vale a pena você voltar pro Sub-20, enfim, tem que fazer uma análise caso a caso. O Botafogo está em busca de um zagueiro, falei do Vitor Cuesta, mas no canal do Jorge Nicola disse que o Botafogo, mais 3 clubes, um deles o Red Bull Bragantino, fizeram contato com o Palmeiras pelo zagueiro Renan, que é um zagueiro canhoto, e, segundo o Nicola, Botafogo e Red Bull Bragantino teriam a preferência por Palmeiras ter certeza de que conseguem arcar com uma compra, salários, enfim, né? A informação por hora é só do Jorge Nicola, tá? Talvez a apuração dessa notícia a gente tenha mais à tarde, tá certo? Bom, outra informação aqui importante pra gente nesse primeiro momento, né? Vou colocar aqui no outro site. Além da chegada do Luis Castro amanhã, né, que muita gente está esperando isso, né, é muito importante para o Botafogo, a maneira como a vinda do Luis Castro está atingindo o futebol internacional, né? Jornal Record de Portugal ressalta o salto de qualidade que o Botafogo e que o futebol brasileiro podem dar com a chegada de Luis Castro. A Aline Bordalo trouxe num vídeo dela, né, como os portugueses enxergam o Luis Castro e enxergam como alguém que entende muito de futebol e especialmente de reformulação. O Botafogo precisa de uma reformulação. Fora de campo já está acontecendo, precisamos agora de uma reformulação esportiva. Tá? Então, dentro de campo precisa acontecer a médio, curto prazo. Principalmente nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, é importante que o Botafogo consiga já montar o seu time, pelo menos o time titular, o desenho do time titular para a partida contra o Corinthians, que talvez seja aí a mais difícil das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas é interessante como em Portugal, a chegada do Luis Castro ao Botafogo claramente é uma mudança de perspectiva. Tá? No Brasil, obviamente pela falta de estudo da maioria dos jornalistas, né, que não conseguem olhar além do campeonato regional, além
das principais equipes do futebol brasileiro, então ficam dando barrigada, chutando, né, quando falam dos outros, né? Quando não desrespeitando, né, quando falam dos outros. Mas a grande verdade é que no mundo inteiro o Botafogo está sendo falado por diversos fatores e agora também pela chegada do seu treinador, o Luiz Castro, que amanhã de manhãzinha está chegando, domingo, vai ver essa partida entre Botafogo e Fluminense, que pode marcar o fim dessa era do Botafogo pobre, né? O fim do Botafogo pobre, uma nova era de um Botafogo realmente sério, que chega para disputar grandes competições, como também pode marcar uma virada, para muitos inesperada, né? Mas como eu falei, lá na Rádio Nova Brasil com José Carlos Araújo, dei o meu palpite lá, né? Aí claro, aquele palpite otimista, né? Botei 2-0 Botafogo. Mas é aquilo, gente, se não ganhar, ou se ganhar de 1-0 e não levar, cara, ok, o Botafogo precisa honrar as suas tradições. É a única coisa. Pode ser o sub-11, pode ser o sub-12. O Botafogo precisa honrar a sua camisa e as suas tradições. Jogando com honra, jogando com dignidade, o torcedor bate palma e vai estar esperançoso por uma intertemporada, que pode acontecer, caso o Botafogo não vá à final. E se for a final, o Luiz Castro vai ter que dar conta aí de preparar o time aqui no Rio de Janeiro mesmo. Enfim, o Botafogo, muita gente perguntando do CT, muita gente perguntando das obras no campo anexo. Essas obras, obviamente, vão começar a partir do momento em que o Botafogo decidiu o seu destino no Campeonato Carioca, tá certo? Se for domingo, provavelmente o Botafogo deve fazer uma intertemporada, a Atibaia favoritíssima, e aí tirando o time um pouquinho do Rio de Janeiro para que algumas obras, para que alguns ajustes sejam feitos até que o Botafogo tenha o seu grande CT, o seu centro de treinamento à disposição. Gente, eu fico por aqui e agradeço a todos vocês que estiveram ligadinhos aqui no Plantão Glorioso. Beijo grande no coração, um bom sábado. Agradeço a todos que participaram, deixando suas opiniões, suas perguntas. Eu vou respondendo aqui na medida do possível, né? Mas peço a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque aqui vocês sabem, é Botafogo. Valeu!